por tudo que fazes por mim. As minhas mãos elevo a ti. Eis aqui, em ti estou vivo. Tu és meu Rei e meu Senhor, eu trago a ti o meu louvor, em sacrifício a ti, meu Deus Altíssimo, por tudo que fazes por mim. As minhas mãos elevo a ti. Eis-me aqui, rendido estou Altíssimo. Amém? Podem sentar, igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de nós. Amém? Amém. Então vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 20. Vamos ler aqui o 20, 21 até o 23. Capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhe a glória que a mim deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como também tens amado a mim. Quem orou por você? Quem orou um dia por nós? Será que foi nossos pais, quando estávamos doentes? Será que foi nossa mãe, quando nós fizemos raiva a ela? Nós vemos aqui que Jesus orou por nós. Jesus, ao orar pelos seus discípulos, aqueles homens que ele escolheu para ele confiar a sua palavra, e ali Jesus, naquela oração, aqui no versículo 20, ele diz: eu não rogo somente por eles. Eu não rogo somente por eles, mas eu rogo também por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer, para que seja um, para que todos que creem em mim sejam um, como
Tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, ser um em Cristo, sermos unidos em Cristo. Jesus disse que a causa de sermos unidos, de sermos um em Cristo, é para que o mundo creia. O mundo dê credibilidade que Cristo foi enviado pelo Pai. E nele, o versículo 21 diz: eu neles e tu em mim, para que ele seja perfeito em unidade. Cristo espera a sua igreja perfeita, unida, um corpo, perfeita em unidade. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, quando Paulo escreveu aquela carta, Paulo estava nessa mesma linha de pensamento, nessa mesma disposição mental sobre essa questão da unidade. Vamos ver lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 10, Paulo diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos digam a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela casa de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer isso, que cada um diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizado em nome de Paulo? Nessa igreja, nessa congregação, estava acontecendo um racha. Os irmãos lá, eles se dividiram em grupos. Aqui diz que escolheram ser do grupo de Paulo, outros do grupo de Apolo, outros do grupo de Cristo, outros do grupo de Cefas. E ali talvez aqueles irmãos estavam pensando de aqueles grupos, eles serem talvez uns mais poderosos do que os outros, uns mais inteligentes do que os outros, um crescer mais do que o outro. E Paulo, quando tomou conhecimento daquela divisão que aqueles irmãos estavam criando, Paulo escreveu essa primeira carta, repreendendo aquele sistema criado por aquela igreja. Paulo começa pedindo, Paulo começa chamando a atenção. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês parem, que vocês acabem com esses grupos, vocês acabem com essa divisão que vocês criaram aí nessa igreja. Que todos digam a mesma coisa, que todos andem na mesma direção, que todos tenham a mesma
disposição mental. Que não haja entre vós essas divisões, essas dissensões. E aqui Paulo vai dizer porque ele foi informado pela casa de Clóvis que estava acontecendo lá em Corinto essa divisão. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Sistema denominacional. A igreja de Corinto tinha começado. No versículo 13, Paulo diz: está Cristo dividido? Paulo está chamando a atenção para aqueles irmãos que Cristo não está dividido. E aqui eles criaram vários cabeças. Paulo está chamando a atenção que o cabeça é o sol, Cristo. Aqui aqueles irmãos tinham já criado um Cristo dividido. Um Cristo dividido. E nós precisamos ter isso em mente. Ter em mente que Cristo não está dividido. Saber que há um só corpo. Há um só Senhor. Só fé, só batismo, como Paulo fala lá na carta aos Efésios. Vamos lá para a carta aos Efésios, onde Paulo vai falar um pouco sobre isso, sobre unidade. No capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmão, eu, o preso do Senhor, que andes como digno da vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E há um só corpo, um só Espírito, como foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, só fé e um só batismo. Isso, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, eu, o preso, aquele que está preso, por causa da unidade, por causa do Senhor. Que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Toda humildade, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. É assim que vamos ser um. Toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque há um só corpo, não há vários. Há um só cabeça, não há várias cabeças. Há um só Espírito, como fomos chamados em uma só esperança. Só Senhor, só fé, só batismo.
Mais à frente, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz: ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Paulo diz que Cristo, o cabeça, ele organizou, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, para aperfeiçoar o corpo, para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados, para que nós pudéssemos ser edificados no corpo, para que nós pudéssemos chegar à unidade da fé, para que nós não pudéssemos ser como a igreja de Corinto, que estava se dividindo, que estava sendo fracionada, sendo denominada em vários grupos. Até que cheguemos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito. Paulo diz: para que não sejamos como meninos, levados em roda por todo vento de doutrina. Quer dizer que há vários ventos de doutrina, há vários pensamentos humanos. Muitos os homens, eles querem implementar, eles querem criar, eles querem inventar. E Cristo teve cuidado de deixar tudo já organizado, para que nós não venhamos ser como ele, ser levados por vários ventos de doutrina. Antes, seguir o que? A verdade. Seguir aquilo que é verdade. A Bíblia foi um dos livros que mais houve tentativa de fraudar, mas sempre foi esbarrado em evidência. Sempre quando alguém tentou fraudar a palavra, a verdade, foi esbarrado nas evidências. Então, seguir a verdade é seguir aquilo que é evidente, aquilo que realmente tem fundamento. Então, precisamos entender o que de fato tem fundamento. Seguir a verdade. Paulo sabia que nem todos aqueles irmãos de Coríntios, eles iam estar ouvindo aí. Talvez alguns até pudessem
acatar seu conselho, aquela exortação, aquele ensinamento que Paulo deu através dessa carta. No capítulo 11 da carta aos Coríntios, voltar lá para a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Paulo diz: até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo diz: ora, essas heresias, esses ventos de doutrina que vocês estão criando aí, que vocês estão idealizando, importa que haja, para que os sinceros não sejam, para que os sinceros se manifestem e permaneçam na verdade. Isso quer dizer que o homem sincero, o homem que teme a Deus, ele jamais vai ser levado por vários ventos de doutrina. Ele vai sempre querer seguir a verdade. Querer olhar para o que é de fato evidente. Para o que de fato é verdade. Isso é que Paulo está dizendo. Importa que haja entre vós heresia, para que os sinceros se manifestem. Os sinceros sempre irão buscar a verdade. Cristo sabia que o mundo ia querer se dividir, que o mundo ia querer buscar líderes, buscar implementos, buscar falsificar sua palavra, buscar facilitar o caminho do céu. E lá em Mateus, no capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Aqui Jesus está se referindo àqueles que estão buscando, que estão sendo levados pelos ventos de doutrina, aqueles que não estão preservando a unidade do Espírito, aqueles que estão dando ouvido a tudo. Jesus diz que esses que estão aí chamando-se, fazendo de qualquer jeito, não entrarão no reino do céu. Jesus diz mais que muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, mas eu fiz acontecer, eu profetizei, eu expulsei demônios no teu nome, eu trabalhei para o Senhor,
E Jesus diz que vai dizer abertamente que nunca conheci. Porque Jesus está falando de pessoas que não tiveram sinceridade, não deram importância à sua palavra, deram importância às heresias, deram importância aos argumentos humanos, não deram importância ao que ele estabeleceu, a verdade que ele ensinou, que ele deixou a sua doutrina. Lá em Atos diz que a igreja seguia a doutrina dos apóstolos, perseverava na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos é a doutrina em que nós precisamos perseverar, para que assim possamos ser um, para que possamos ser perfeitos em unidade. O evangelista João, na sua carta, primeira carta do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, então diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso era para que se manifestasse, porque não são todos de nós. João está falando de irmãos que se dividiram, que se apostataram, que não quiseram preservar a unidade do Espírito e saíram do meio do corpo. E João diz: saíram porque não eram de nós. Porque se fossem de nós, teriam ficado conosco. Então, quem permanece? Quem fica? São os que são então, irmãos, que precisamos entender que há um só corpo, há uma só igreja, não há vários cultos, não há várias igrejas, não há várias cabeças, há uma só cabeça. E que possamos, irmão, entender, e que possamos lutar para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Pode lá. Vamos levantar a mão em oração. Pai amado que está nos céus, te damos graça por Jesus, teu Filho amado, que nos deu, Senhor Deus, o exemplo que veio para essa terra, mas que sempre continuou sendo um com o Senhor, sempre obedecendo, Pai, a tua palavra, as tuas ordens. E deu, Pai, teus mandamentos, para que assim pudéssemos também, Deus, crer em Ti e ser um, como o Senhor é um com Cristo. Que possamos, por Deus, entender essa unidade. Que possamos, Pai, nos aperfeiçoar
dia após dia, através do conhecimento de Jesus, do conhecimento da verdade. Suportar uns aos outros em amor, ser manso, ser longânimo, amar uns aos outros, fazer-se um Deus, o mundo entender que o Senhor enviou o teu Filho amado. Fazer-se um Deus, o mundo crer no teu Filho amado, Jesus, que morreu naquela cruz. Em nome dele, Senhor, que nós te damos graças e te clamamos, Senhor. Amém, Senhor. Bom, vamos ser só quarta-feira. Quarta-feira nós temos estudo da palavra aqui. Quem puder vir, pode vir. Nós estamos aqui para estudar a palavra. Sábado tem evangelismo aqui também no bairro, né?